O fim do tabu ou o princípio, porque o último cromo desta coleção ainda nem está à venda. O discurso de Cavaco Silva também foi ouvido na sua antiga escola, a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, onde o Primeiro-Ministro foi professor até 1985. O bar da Associação de Estudantes não estava cheio, mas havia um televisor ligado e todas as atenções foram para as palavras de Cavaco. Ouvidos atentos os destes candidatos a economistas que bem poderão vir ainda a ser alunos de um ex-primeiro-ministro. Tenho pena que ele se foi embora, mas acho que pronto, é a opinião dele, pronto, se ele decidiu assim, acho que se ele decidiu assim é porque é melhor. Mas gostaria, por exemplo, dele vir dar aulas aqui? Sim, gostava, mas acho que se calhar na presidência era capaz de fazer falta. Penso que foi uma jogada política bem feita, porque afinal conseguiu concentrar grande parte da atenção da vida política no que ele ia dizer. Agora, quem tem medo do professor Cavaco Silva? Rigoroso, exigente ou metódico, os estudantes esperam para ver. Há alguns comentários, mas são de alunos muito antigos, quer dizer, e não, que era bastante rigoroso a dar aulas e que não era assim muito imaginativo. Esta casa, com o bom nome que tem, é bom que se mantenham bons professores nesta casa. Mas por aqui ainda se comenta uma história antiga, quando o professor Cavaco se meteu na política sem avisar o diretor da faculdade e deixou de ir às aulas. Em 85 estava em curso um processo sobre ele no Ministério da Educação, que entretanto é suspenso. Não sei até que ponto o corpo docente ou discente desta faculdade veria com bons olhos a volta do professor Cavaco Silva. Até lá, também se fala numa hipótese chamada Universidade Católica. Talvez Cavaco Silva opte por ensinar junto da esposa. E foi suspenso até ao último minuto. O próprio Cavaco Silva confessa que só consultou a família. Uma decisão muito pessoal que fez correr rios de tinta e aumentou a expectativa. De tal modo que quase tudo parou para ouvir finalmente as palavras do Primeiro-Ministro. Foi em São Bento e passavam 5 minutos das 4 horas da tarde. Um dia que fica para a história. O Sporting já está nos quartos de final da Taça de Portugal em futebol. No sorteio realizado hoje, a equipa de Alvalade ficou isenta de participar na próxima jornada da Taça. O sorteio foi claramente favorável às equipas da primeira divisão, que não jogarão entre si. O quadro completo dos jogos é este: Porto Loletano, Benfica Famalicão, Marítimo Amora, Olivais e Moscavide Sporting de Braga, Lessa Farense, Académico de Viseu Vitória de Setúbal e Ovarense Rio Ave. Os jogos do Benfica e do Porto deverão realizar-se a 15 de fevereiro. Os outros estão marcados para 8 de março. No Japão continuam as réplicas do sismo da semana passada. Esta madrugada a terra voltou a tremer com grande intensidade na cidade de Kobe. O último abalo ocorreu às 6 da manhã locais e teve uma magnitude de 4,5 na escala de Richter. O número de mortos já ultrapassou os 5.000, mas este fim de semana as equipas de salvamento encontraram ainda sob os escombros um sobrevivente. Há 50.000 edifícios destruídos e 300.000 pessoas sem teto. As autoridades continuam a alertar para o perigo de desabamentos. Uma situação extremamente grave que está também a provocar estragos na confiança dos investidores. Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei teve hoje uma queda de 5,6%. Dia 1 do julgamento mais mediático da história da América. Hoje deveriam ter sido apresentadas as alegações iniciais, só que a defesa de O.J. Simpson já largou a primeira bomba. Garante que um dos investigadores-chave do processo não revelou informações que podem ilibar o ex-jogador de futebol norte-americano. Entretanto, o juiz já recusou um pedido de adiamento por parte da acusação. Um autêntico circo mediático montado para o que já é conhecido por julgamento do século. 7 meses de batalhas legais que hoje continuaram no primeiro dia de julgamento. Mas à chegada, a equipa da defesa mostrava-se confiante.
He's ready to get started. Are you ready? We're very ready. We've been ready for a long Let's prepare time. all weekend for this. We prepared for the last 7 months for this. As alegações iniciais previstas para hoje foram atrasadas. A defesa apresentou uma nova lista de testemunhas. A acusação protestou e pediu um adiamento. I'm absolutely shocked. I am shocked at this kind of conduct. You know, how could they withhold all this material and claim, and yet come into court and claim to this court on the record that they were in compliance with the discovery order? Not only are they not in compliance, they're in willful non-compliance with it. O juiz acabou por recusar o pedido do Ministério Público. A equipa comandada por Cochrane alega que um dos investigadores-chave do processo escondeu informações que podem libar a O.J. Simpson. Uma empregada doméstica terá dito ao investigador que viu o carro do futebolista estacionado à mesma hora em que Simpson é acusado de assassinar a ex-mulher e o seu amigo. A outra surpresa do dia veio também da defesa. Os advogados pediram autorização para que o ex-jogador se dirija aos membros do júri. Um apelo muito pouco habitual nos tribunais dos Estados Unidos. São os primeiros capítulos de uma telenovela que prende aos ecrãs milhões de americanos. Morreu Rose Kennedy, uma despedida tranquila e há muito aguardada na sua casa de Hannesport. Tinha 104 anos. Num país sem tradições monárquicas, a grande matriarca do clã Kennedy era a rainha-mãe que a América nunca teve. Sempre digna, sempre serena, a mulher que viu morrer 8 dos seus 9 filhos. A mulher que abriu e fechou um ciclo. Atravessou o século com a sua serenidade, observando da retaguarda a vida da família confundir-se com a história do país. Nascida Rose Fitzgerald em 1890, era uma das belezas da cosmopolita Boston, quando em 1914 casou com Joseph Kennedy, um advogado ambicioso, bem menos rico e famoso que a discreta esposa. Enquanto Joseph era fiel à sua infidelidade conjugal, Rose manteve-se fiel ao que dizia ser o seu destino, criar uma família. Para isso deu à luz 9 filhos, de destino ensombrado. Rosemary, a filha mais velha, nasceu com deficiências mentais. Kathleen perdeu a vida num desastre de avião. Antes disso, Rose já tinha perdido o primogênito Joseph na Segunda Guerra Mundial. Em 63, foi assassinado o seu filho presidente e 5 anos depois de John, outra morte pelas balas esperava Robert. Foi a dignidade na tragédia que fez de Rose a mãe da América. Ninguém lhe ouviu uma queixa, ninguém a viu chorar nos funerais. Reagia às perdas com uma energia reforçada e não permitia que os Kennedy desistissem de lutar pelo que lhes pertencia na política do país. Empenhou-se na campanha de Robert e, mais recentemente, na conturbada carreira de Ted, o sobrevivente. Ao senador, cabe a tarefa solitária de perpetuar os princípios que a mãe desenhou para o clã: lealdade, sentido de oportunidade, curiosidade intelectual, autodisciplina, sentido de humor. A marca dos Kennedy. Num dia como este, mais vale a dobrar. Veja de novo o flashback, já a seguir a análise a quente da despedida de Cavaco Silva. Até amanhã, ao fim da noite.